Olá você! Chama! Essa semana o Papo Aberto, além de ser um assunto hiper importante, eu te diria que o assunto de hoje se refere ao futuro do país. Temos duas pessoas importantíssimas aqui para tratar do futuro do país. Que assunto é esse? Estamos falando do ECA, estamos falando das crianças desse país, estamos falando do futuro desse país. Porque falar sobre as crianças é falar sobre o futuro do país. E para quem não conhece, o ECA é o Estatuto da Criança e do Adolescente, onde ampliou não só o Estado como responsável pelas crianças, mas toda a sociedade. A sociedade tem a obrigação de proteger e cuidar das crianças, e é num sentido amplo. E é esse amparo que esses dois companheiros que estão conosco, companheiro Pádua, seja bem-vindo, quero agradecer muito você por estar aqui no Papo Aberto. Companheiro Jonathan, apesar de novo, faz um trabalho importantíssimo, eles vão falar um pouquinho sobre eles, mas o que eles estão fazendo aqui? Porque eles são o futuro do país, porque eles são os novos conselheiros tutelares. O Jonathan de Santos foi eleito para o seu primeiro mandato, companheiro Pádua, que está agora sendo reeleito para mais 4 anos de mandato, e a gente é exatamente isso que a gente quer no Papo Aberto. Recentemente, faz uns 15 dias ou 7 dias, teve eleição, né, Pádua? Teve eleição. E aí, a eleição, gente, muito pouca gente votando. Muito pouca gente votando. Tem que o pessoal... Tudo bem que eu acho que também falta um pouco mais de divulgação por parte dos órgãos públicos, né, porque o trabalho que eles fazem é essencial, é importantíssimo. É um trabalho que, além de ser duro, árduo, perigoso, não posso deixar de dizer, é um trabalho que ampara as crianças mais necessitadas. E aí, quando a gente fala ampara e amplo, é bom você saber, ampara não é só das pessoas fora do seio da família, não. Ampara contra as pessoas do seio da família, contra o pai abusador, contra a mãe abusador, contra o tio, irmão, primo. É isso. É você pegar a pessoa mais frágil e tentar dar um amparo mais possível. Então, quero parabenizar vocês dois, Pádua e Jonathan, desejar para vocês, assim, um trabalho excelente nesses 4 anos, com muito êxito, para que vocês possam desempenhar esse trabalho. Vocês desempenhando bem esse trabalho, temos certeza que no futuro nós teremos uma sociedade mais justa, menos desigual. Então, fala um pouquinho aí, Pádua, fala um pouquinho de você, fala um pouquinho do seu projeto para os 4 anos que virão à frente do Conselho Tutelar de Cubatão. Primeiro, agradecer a oportunidade, ao Papo Aberto, né? Ao Cid Petro, né? Por esse momento, agradeço muito, de grande importância estar aqui com vocês, estar podendo falar um pouquinho, né? Do nosso trabalho. E também o Jonathan, meu companheiro aqui de Santos, né? Legal estar dividindo contigo essa bancada, para que a gente possa estar colocando algumas questões. Então, tivemos eleição há pouco tempo, né? Agora, 1º de outubro, foi eleição nacional. Foi no Brasil inteiro. E foi eleição marcada com o surgimento das urnas eletrônicas. O atual governo, o governo Lula, entendeu da importância, né, que é dar para o Conselho Tutelar, né, dar uma condição eleitoral para que tenha mais agilidade no processo de contabilidade dos votos. Então, garantias. Foi o início, né? O início das urnas eletrônicas. Foi muito bom, porque até então era cédula eleitoral, o Jonathan. Então, foi um marco. E nós estamos esse ano também tivemos 35 anos da nossa Carta Magna, né? Agora, né? Que é o marco, né, histórico nesse país. É necessário a gente proteger. Proteger, né? E 33 anos do nosso estatuto. Da criança e do adolescente, né? Muito novo ainda esse marco legal. O Conselho atua, principalmente na defesa do direito, né? Tem uma grande importância, é o fiscal da lei, né? Da criança e do adolescente. Então, nós somos os guardiões, né, dessa legislação, né? Nós temos 3 instâncias, né, na sociedade, que é a defesa de direito, a promoção, né, e o controle das políticas públicas. E atuamos, e assim nós só fazemos, Jonathan. E é um exercício diário, muito difícil, porque a sociedade, né, há sempre, infelizmente, o maior violador de direitos, né, ou que ameaça, não é o pai e a mãe, é o Estado.
O Estado que não garante a política pública. E sempre, Jonathan, recai sobre nós aquela, de imediato, a criminalização da pobreza. Né? E isso é o grande desafio nosso, é ter esse olhar, olhar para quem realmente não cumpre o seu papel, viola o direito da criança, né? Do adolescente, né? Do pai, da mãe, da família, que é o primeiro momento, é o Estado, que assim está lá no artigo 98, primeira linha, inciso 1, ação, missão do Estado, depois são os pais ou responsáveis, e lá depois a criança ou adolescente. Então o nosso olhar tem que ser esse, um olhar amplo, sempre na defesa de direito, das políticas públicas, da assistência, da educação, da saúde, da segurança pública. Então, nosso papel é um papel diário, assim. É uma tarefa muito difícil, é um exercício que nós temos que estar preparado para atuar com muita dedicação e compromisso com as políticas públicas. E assim agora tive essa oportunidade de ser reeleito e continuar o trabalho em Cubatão. Né? O nosso trabalho é um trabalho que desde o primeiro dia do mandato nós atuamos com muita intensidade e tivemos, graças a Deus, êxito nas urnas. Isso foi muito, para mim, importante. Foi o reconhecimento de um trabalho realizado, Jonathan. E a gente vamos continuar. Né? Já iniciamos, no dia 2 de outubro já como nós fomos reeleitos, já continuamos na luta. E eu tenho certeza, né? A pauta do Conselho de Cubatão também é a pauta metropolitana. Nós vamos ter, em algum momento, discutir questões metropolitanas. E nós estamos aí para isso. Muito bem, parabéns aí, Pádua. É aquilo que eu falei inicialmente, desejar muito êxito aí nesses próximos 4 anos. E aí, Jonathan, fala um pouquinho. Você foi eleito aqui em Santos. Por mais que o pessoal em Santos tenha aquela visão que Santos é uma cidade burguesa, na sua maior parte, mas nós temos Santos como a maior favela, salvo engano, de palafita do Brasil, é isso? Isso. Não só do Brasil, como da América Latina. Da América Latina. Então tem um grande desafio. Tem um grande desafio aí pra gente poder estar superando aí pela frente, né? Só pela breve apresentação, né? Meu nome é Jonathan, né? Agradeço aqui a presença no Papo Aberto, a Daete chamou, né? Um abraço também ao nosso companheiro de luta, Fábio Melo, e a todos aqueles que estão aí na linha de frente da luta, sobretudo do Sindipetro, na defesa, né? De uma empresa tão importante estrategicamente, economicamente falando, que é a Petrobras, e todos aqueles que estão nos escutando agora. Então, eu sou professor de História, a gente tem várias atuações ao redor da própria cidade de Santos, até mesmo fora da cidade, em dados momentos a gente entende que é necessário. Então, na luta pelos próprios direitos humanos. Então, a gente, ali, dentro de uma conversa um tempo atrás, a gente compreendeu que era necessário que nós tivéssemos algum tipo de atuação dentro da defesa do direito da criança e adolescente. E esse ano a gente teve a eleição. Né? É super importante. O processo eleitoral, ele se constitui na maior parte das cidades como algo que é desconhecido. Né? Então, é desconhecido não somente o processo eleitoral, também como é desconhecido os próprios direitos das crianças e adolescentes, previsto no Estatuto da Criança e Adolescente, né? Que a gente sabe que foi consumado lá em 1990, e mesmo assim, né? Dessa maneira, a gente vê muitos direitos sendo violados, sobretudo pelo próprio Estado. O Estado é um dos maiores violadores, né, Pádua, dos direitos das crianças e adolescentes. Por mais que a gente não possa imaginar, é o Estado. Então, o Conselho Tutelar, ele serve para provocar, ele serve para manifestar, ele serve para justamente para denunciar esse tipo de violações que acontecem por parte do Estado. A gente sabe que existem outras esferas que promovem os excessos de violações, a própria violação em si, da qual ninguém é a favor, todos nós condenamos. Porque as crianças, elas têm que crescer de uma maneira sadia, né, e de uma forma digna. É por isso que existe o Estatuto da Criança e Adolescente. E uma das propostas que nós temos, além de seguir todas as premissas filosóficas que é a essência completamente humana do Estatuto da Criança e Adolescente, é informar as pessoas sobre os seus próprios direitos. Porque informando sobre os seus próprios direitos fica mais fácil, não só para ela entender o seu direito, mas também do próprio conselho poder trabalhar. Porque
Porque o conselheiro, tendo ciência de que a pessoa tem uma certa noção daquilo que é o seu próprio direito, vai poder estar trabalhando de uma forma mais tranquila dentro daquela esfera, daquela própria comunidade que muitas vezes não tem uma pracinha, muitas vezes não tem uma escola perto, não só municipal, não só creche, mas também estadual. Que a criança tem que atravessar uma ponte, uma passarela, né? Tem que fazer algum tipo de baldeação de ônibus porque não tem escola próximo de casa, entre outras coisas das quais coloca a criança em situação de perigo, em situação de risco, porque o seu direito de estudar próximo de casa, por exemplo, está sendo violado pelo próprio Estado. E o Estado está sendo negligente, porque ele sabe disso. Porque quando ele é provocado sobre isso, ele manifesta a situação completamente... não sei o que eu vou fazer e tal. A gente não faz nada, na verdade. Então, informar as comunidades, no geral, na medida do possível, sobre os seus direitos e também a importância de escolher candidatos sérios, comprometidos e aguerridos com os próprios direitos em si, dentro do processo eleitoral é super importante, para que a gente tenha conselheiros que possam garantir e lutar pelo direito das crianças e adolescentes. Porque a gente sabe que o direito da criança e adolescente vai acabar surtindo efeito na própria família e na própria sociedade. E como você pautou no começo, no nosso próprio futuro. Sim. Então, a gente garantindo o direito da criança e adolescente, a gente vai estar garantindo o direito de um todo, na verdade. E cobrar o Estado, cobrar a família, cobrar a sociedade sobre esses direitos serem acessados e colocar todo mundo, né, para se conversar e todo mundo para poderem compreender da importância disso, é fundamental para que a gente tenha crianças que sejam e cresçam de uma forma digna e de uma forma completamente humana. Perfeito, aí estamos bem representados. E para quem ficou, porque eu fiz a provocação mesmo, viu, Pado e companheiro Jonathan, eu fiz uma provocação no começo, eu citei as periferias, né? Quem está nos ouvindo fala, pô, que preconceito, mas eu citei porque justamente a coisa é desaguar aí. Por que a periferia é o que acontece maior atuação do Conselho Tutelar? Porque é na periferia que está a ausência do Estado. Exato. Exato. Isso. A provocação tem a ver com isso. É onde está a ausência do Estado. Na periferia, onde era para ter escola e não tem, é onde para ter centro de formação e não tem, era onde para ter muito mais creche e não tem, era para ter balneabilidade, saneamento básico tem a ver com direito. Exatamente. Da criança e está lá no ECA. Para quem não sabe, o ECA é um estatuto passado aí seus 32, né? 33 anos. 33 anos, né? Nós estamos em 2023, 90, é isso mesmo. Passados seus 33 anos, o ECA era o que tinha de mais evoluído no mundo em proteção à criança e adolescente. É referência, né? É referência no mundo. E no passado 33 anos, ainda é. Então, assim, o desafio que Pado e o Jonathan tem é gigantesco. Mas aí eu queria fazer aqui, continuar fazendo a provocação. Ok. Agora as eleições elas são diretas, né? Nacionais. O Estado agora deu as urnas eletrônicas. É bom por ser eleições diretas, porque as pessoas que vão votar, as pessoas conhecem a atuação do conselheiro, mas tem que ter a provocação. O Estado está dando estrutura para o conselheiro trabalhar? Eu falo porque sou do Guarujá. E eu falo para você que a única vez que eu fui no Conselho Tutelar, quase que eu deixei uma grana lá para ajudar, porque nem água tinha. Isso faz bastante tempo, não sei como é que está agora, estou fazendo a provocação que veio na mente. O Estado está dando estrutura para o conselheiro poder trabalhar, vamos se dizer, para conseguir o objetivo do conselho, a qual vocês colocaram aqui. Quando eu falo estrutura, é o local, internet, telefone, tem que ter carro, tem que ter o apoio da polícia algumas vezes, tem que ter o apoio. Está dando estrutura? Então, Adelso e Jonathan, eu esqueci de falar da importância do Fábio Melo e do Cid Petro lá em Cubatel nas eleições, né? Ajudou na questão de
difusão do voto, da importância. Então, agradecer publicamente aqui ao Fábio Mello, ao Cid Petro, porque nós sabemos o quanto é importante o exercício, né, da cidadania, né? E o sindicato, né, ele tem um papel importantíssimo lá em Cubatel. Então, só deixar essa minha menção, porque foram gigantes, né? Quanto à questão lá da estrutura, nós temos lá em Cubatel, o problema nosso é a falta de mais um conselho tutelar. Só um hoje não dá conta, Daelson. Hoje é só um? Só um. E já há uma resolução. Mas é por número de habitantes? Tem uma resolução do Conselho Nacional da Criança que ele já fala que a partir de 100 mil habitantes você pode ter mais de um conselho tutelar, né? Cubatel só tem um conselho tutelar. Nós temos lá mais de quase 200 mil, né? Não, 118 mil habitantes já. Ah. E tem uma grande área periférica, né? Metade da cidade hoje são áreas periféricas. Então, só um conselho hoje tutelar hoje, centralizado hoje na cidade hoje, já não dá conta mais da demanda, né? Imagino. O empobrecimento, pelas periferias, pela demanda que nos trazem dia a dia. Então, há que se ter agora mais um conselho tutelar. Nós já apontamos já para o prefeito municipal a criação do conselho da região do Casqueiro ali, em Vila dos Pescadores, para quem está nos vendo aí, sabe mais ou menos os bolsões, então ali tinha que ter mais um. E um hoje que é no centro, que atende ali a região da Vila Esperança, Cota. Então, só tem um conselho tutelar na cidade. Então, não dá mais conta. Precisa criar mais um conselho tutelar na cidade de Cubatel. Quanto à estrutura, precisamos de uma sede. Não temos uma sede própria, né? É uma sede muito... deram um jeito lá de nos colocar... Armaram uma salinha lá, faz teu trampo dentro aí. do Parque Nelinas, né? Então, que ter já a necessidade de uma sede estruturada adequadamente. Mas, assim, carro tem, internet tem, isso, telefone, computador, e isso nos é garantido lá em Cubatel. Mas, assim, a nossa luta hoje é para que se possa criar mais um conselho tutelar para atuar principalmente nessas áreas mais periféricas, né? Porque, como a gente falou aqui o Jonathan e o Daelson, a criança, se ela não tem bons estímulos, se ela não tem a perspectiva, ela vai acabar indo para a dependência química, acabar perdendo a perspectiva de um futuro. E o desafio nosso é esse, né? Eu tinha uma história lá em Cubatel, agora, que foi uma luta muito... que me deu muita alegria. Ali na Vila dos Pescadores, na Ferroviária 1, para quem conhece, saíam quase 500 crianças até o Casqueiro. Atravessar o Casqueiro é um bairro de classe média alta, né? E tem a periferia da Vila dos Pescadores, e as crianças saem da vila para o Casqueiro. E elas andavam mais de 1,5 km a pé, Jonathan. E isso fere o estatuto, fere a LDB, né? Porque tem que dar, se não tem o colégio, tem que ter o transporte. E foi uma luta muito... que nós envolvemos os pais. Claro, de imediato o Conselho noticia o Ministério Público, né? Notícia de fato, direito violado. Mas, assim, o que foi importante? O engajamento dos pais. Isso. E nós conseguimos mobilizar, sensibilizar os pais. Fomos até o Executivo, ao prefeito, fomos até a Câmara Municipal e daqui a pouco centenas de pais, né? Na participação popular, teve o direito garantido. Hoje, as crianças hoje chegam na escola, chegam menos cansadas, aumentou a frequência das crianças. Quando chovia nas palafitas, né, lá em Mangue, elas chegavam com os pezinhos molhados, sapatos molhados. Hoje não, chega bem na escola, aumentou a frequência, não chegam cansadas e muitos pais trabalham na área de autônomo, doméstica, e quem leva a criança é o vô e a avó, e a vozinha. Sim. Muito debilitado. Hoje, essas crianças hoje saem, os avós não precisam andar 1,5 km, 2 km, na porta de casa, lá na Ferroviária, lá, eles pegam o transporte escolar até a escola. É isso que é o nosso papel. Trazer atuar, um pouco de dignidade. Trazer dignidade. E a criança não é o futuro, não, é o presente. É o presente. O ECA determina, é primazia, é prioridade absoluta. Né? Tem que anteceder qualquer outra situação, é a garantia da criança e do adolescente nos seus direitos fundamentais. Então não é para amanhã, é para o hoje. Esse é o nosso desafio, é atuar com indignação, atuar na defesa do direito, para que nossas crianças tenham a perspectiva de vida. Você pega uma periferia, aí a classe, a sociedade como um todo, pensar, de lá surgiu um advogado, um médico, não dá para nós entendermos a meritocracia como uma regra
regra, né? Eu acho que não. Não dá. Isso aí não é normal. Você faz um corte lá na classe média, você tem lá, surge, as crianças acabam tendo perspectiva em carreiras, né? E vai na classe mais vulnerável, não é a mesma situação. Por quê? Porque são diferentes? Não. Porque não tiveram oportunidade. Exato. Esse é o nosso desafio, né, Jonathan? Parabéns, é isso, padre. Fala um pouquinho aí da Santos, que nós estamos falando de Santos, mais de 500 mil habitantes. Santos tem uma... Eu não posso falar tanto da estrutura, né, do próprio conselho, porque é meu primeiro mandato, seria incoerente da minha parte. Tá, perfeito. Sem conhecimento de causa, Sem né? conhecimento de causa, a gente vai saber a partir de 10 de janeiro. E se eu souber que não tem estrutura adequada pra gente poder estar trabalhando, eu sou o primeiro a falar. Conversa com o Cindy Petro. Cindy Petro ajuda também. Então. A gente já tem um bom caminho aí pra gente poder percorrer. E é sobre isso mesmo, né? Foi até interessante o Pádua dizer, porque tem até um site, né, chamado Prioridade Absoluta. Sim. E esse site, ele demonstra claramente toda a história do Estatuto da Criança e Adolescente, tudo mais que foi constituído pelas próprias crianças e adolescentes, né, por aquilo que feria os seus direitos, né, e é sobre aquela questão de trabalhar o presente, porque as crianças e adolescentes são um presente e eles merecem, nós merecemos de fato uma perspectiva, e não só de vida, mas também de oportunidades, porque dentro das periferias o que a gente mais vê, eu sou da favela, né, o que eu mais vi na minha vida, eu me lembro até hoje, eu ali parado no cemitério da filosofia e eu pensando na minha vida, porque eu não tinha tanta oportunidade como determinadas pessoas, porque a gente faz algumas comparações e a gente aprende também a não fazer tanta comparação pra gente não se reduzir ao pó. E aí eu falei, caraca, eu acho que se eu não vou ganhar tanta oportunidade se eu não me der oportunidade. Então é tão diferente, é tão louco que a gente tem que nos dar oportunidade, né? E ele é danoso. A gente perde família, a gente perde pessoa que a gente ama, que a gente se apaixonou, que a gente queria ficar, em prol de uma oportunidade que a gente decidiu escolher. Enquanto outras, como o Pádua colocou, né, hoje isso acontece, aluno chora para mim, dizendo que queria estudar em uma universidade pública e não tem condições, né, de conhecimento técnico, porque a escola pública não forneceu isso de maneira de qualidade para ele. Eu estudei em escola pública e dou aula em escola pública. Eu sei as duas partes. A gente sofreu de um lado e hoje eu sofro do outro. Então, essa questão é super importante das oportunidades, né? Então, o Estatuto da Criança e Adolescente, ele trabalha, né, como uma tratativa de prioridade absoluta à própria criança e adolescente para ter uma certa dignidade, né? Uma certa dignidade. E as suas devidas oportunidades, que são os seus direitos de fato. Perfeito. Quando eu falei de estrutura, e aí eu acho que o Pádua e tanto o Jonas têm falado um termo para mim que é essencial, né? Mas fazendo aqui o parênteses, quando eu falei de estrutura, eu falei o Estado, né? No caso do município de Cubatão, ele faz lá a estatística de quantas crianças tá lá morando em situação abaixo da pobreza, eles põem lá uma estatística de... Porque assim, tem os boletins de ocorrência que às vezes a delegacia é obrigada a comunicar o conselho tutelar, mas às vezes não comunica, né? Eu já passei... Eu sou advogado também, né? Já passei algumas situações assim. Tem um trabalho voltado para que, olha, Pádua, agora eu vou atuar mais na cota 200, porque tem problema geral, mas a cota 200 está tendo porque assim, também trabalhar na prevenção, fazer aqueles esclarecimentos tão necessários numa comunidade. Na minha época, o conselho tutelar ia na escola, às vezes, fazer uma reunião com os pais, né? Denunciar mesmo, o Estado e tal. Era essa estrutura que eu estava comentando, além da estrutura física. Mas quando eu queria colocar para vocês, assim, quando vocês falam de perspectiva, esse para mim é o ponto-chave. Para quem mora na periferia, diferentemente de outra criança, ela tem alguns... Primeiro, quando mora na periferia, boa parte ou é filho de mãe solo, assim, 80%, 90%, creio eu, ou a família não é bem estruturada, ou até tem
família bem estruturada. Mas o que pega mais é a família que não é tão estruturada. E aquela pessoa, criança que está começando a ter juízo de valor, tudo, ela tem só 2 caminhos ali, na periferia. Ou ela é o careta que estuda, ou ela vai encaminhar para o lado mais da marginalidade. Eu passei por isso. Mas só tem marginal? Não. Vamos se dizer, há uma atração da criança que não ainda tem formação, porque ali os caras têm dinheiro, ali os caras vão para o cinema, não é isso? Ali eles vão se sentir protegidos. E tem um outro lado, aquela molecada que é mais joga bola, que é mais careta, trabalha, estuda. Muitos não estudam, né? Eu vou falar para vocês aí, da galera toda que eu andava enquanto criança e adolescente, né? Porque eu saí da periferia, eu devia ter uns 22 anos. Minha galera toda, que esses dois lados da moeda eu vivi. Galera que era mais pro lado da marginalidade, hoje não conheço nenhum vivo. Não conheço nenhum vivo, tenho 50 anos. Não conheço nenhum vivo. Salvo algum que saiu de lá, não tenho conhecimento. E da galera que trabalhava, enfim, surfava, jogava bola, ninguém se formou em nível superior. Eu me formei em nível superior. E não tem perspectiva. Porque é isso, a gente discutia, eu me lembro, falava pra molecada, bicho, eu vou pra escola, não. E eu não era também o melhor aluno, não estou aqui me pondo como CDF, porque eu não era o melhor aluno, eu era aluno de fundão mesmo, mas achava que ir pra escola era importante. Mas muitos meus amigos falavam, que eu vou pra escola por quê? Porque o pai era padeiro, o pai é marceneiro, o pai é taxista, e não tem essa vocação de trazer o filho para a escola. Isso eu estou falando das famílias estruturadas. Exato. Mas a maioria não tem ainda tem que romper a barreira disso. Perfeito. Né? Então, assim... É o dano, né, que sofre. Exatamente. Por isso que é tão importante o trabalho de vocês do Conselho Tutelar. Verdade. E aí você falou no ponto-chave, né? Um conselheiro não consegue estar presente. Não dá. Porque a prevenção acho que era o melhor trabalho. Isso. Mas aqui num ponto que não quer calar. Quais são as ocorrências mais denunciadas no Conselho Tutelar, na região de Cubatão? Então, as violências como um todo, né? Assim, grande parte dos nossos problemas são problemas de vulnerabilidade. Sim. Isso é grande... isso chega ao Conselho como uma forma de uma notícia de um problema na criança e no adolescente, que não é um problema. Eles não tiveram, na verdade, você pega as fichas de comunicações do aluno infrequente, né? A frequência das crianças da periferia é muito grande. Aí, eu estava na reunião de pais ontem, eu gosto de ir nas escolas, eu atuo muito com as escolas porque é um grande parceiro. São 2 pontas, a família e a escola, né? Escola, eu tenho trabalho com essa parceria muito forte. Aí eu fui na reunião de pais, dos pais que os alunos tiveram agora, tem um boletim agora diário do Estado, BI, né, que já demonstra a falta da criança na escola. Interessante isso. Aí você pega lá, eu fui na reunião dos pais faltantes. Aí você começa a ver o porquê da falta, é porque não teve a criança tem hiperatividade, tem autista, a criança precisa do neuro, o pai tem problema com dependência química, e a criança ela acaba resultando na infrequência dela em sala de aula. Aí você pega e faz esse corte. Né? E a gente vive muito essa questão, né? Tem que ter esse olhar capaz da gente lutar para reverter essa situação. Mas das ocorrências, problema de infrequência, problema de violência física, doméstica, entrou muito interessante o ano passado, a Lei 14.344, a Lei Riborel. É uma nova forma, um novo formato de identificar, e a gente é muito instado a atuar nessa questão, Adaelson, e a todos que estão nos ouvindo. Com essa lei, já há uma previsão legal, o Código Penal já prevê, já entende de que a violência entre os pais, que a criança está sendo vítima. Então, e nós somos demandados com muito mais frequência. Então, hoje, qualquer conhecimento hoje, de qualquer adulto hoje, que a criança esteja hoje sofrendo uma violência dentro de casa hoje, nós temos que tomar providências.
Então, com a lei que surgiu ano passado, a lei Henri Borel, e uma série de medidas que o Conselho Tutelar pode tomar, a promotoria e a delegacia. Né? Até do afastamento do agressor. Temos hoje medidas protetivas. É uma lei que ela é semelhante à Lei Maria da Penha. Entendi. A Lei Henri Borel traz no bojo o conceito, as garantias da Lei Maria da Penha. Muito interessante isso. Agora, claro, você pega as periferias, né? Você pega a falta das políticas públicas. Você fala uma coisa importante. Como é que nós vemos a questão da violência? Tem uma vírgula aí, Adaelso. Importante, Jonathan. A criminalidade é um fenômeno social. Sim. Nós temos que entender isso. É um fenômeno social. O crime não, é constitutivo ao ser humano. Mas a criminalidade que nós vivenciamos nas favelas não é um fenômeno social, da ausência do Estado. Perfeito. Né? E nós temos assim que entender isso. Porque lá estão os maiores indicadores de violência doméstica. E lá eles cooptam também o adolescente. Também. A falta, a ausência do Estado nos traz diversos problemas de falta de frequência, de problema de dependência química, problema de violência dentro da família. Então, é um desafio. Então, o Conselho hoje, cada vez mais, está sendo chamado para atuar, e por isso que é importante ter pessoas que vieram para essa eleição com esse olhar, né? Um olhar do Estado laico. Um Estado que defenda os direitos, né? Não um Estado... que reconheça a criança e adolescente como sujeito de direitos. Né? Perfeito, Jonathan. E eu até, esse dia eu estava falando, você pega em São Paulo, né? Aqui na região, você pega, tem um IML na região, que é o de Praia Grande. Você pega uma criança vítima de violência, onde é que você vai parar? No IML de Praia Grande. Né? Lá em São Paulo você tem o Hospital Pérola Byton. Né? Hoje tem a questão de um arcabouço, até a escuta especializada também. Nós precisamos preparar as cidades para as crianças não sejam revitimizadas ou não sofram, que já sofreram violência sexual ou física e acaba vindo para uma violência institucional. Sim. Porque éramos para ter um aparato, embora, como é o Pérola Byton de São Paulo, tem todo um atendimento humanizado para vítima de violência, a criança já de imediato é acolhida. Aqui na região falta isso, né? Falta a gente garantir a região da Baixada Santista, que é a região pujante, né, economicamente, né, com PIB enorme, mas não tem estruturas mínimas para acolher essas crianças que sofrem violência hoje na região. Então é uma luta regional também. Então, no geral, Adaelso e Jonathan, é um exercício que a gente é diário. A gente vive, eu vou para a minha reeleição, você não desliga, você vai atuar, Adaelso. É como sindicato, né? Está sempre em luta constante. E eu estou muito feliz por a gente estar junto nessa caminhada. Beleza. E aí, Jonathan, você que vai primeiro mandato, ele falou, eu ia tocar nesse ponto, que era a questão, tem lá uma criança que teve ali seus direitos violados, passou por violência doméstica com a mãe ou com o pai dependente químico, e aí há uma denúncia, há um processo, essa criança, elas vão parar onde? Porque assim, eu sei que tem algumas associações, né? Sim. Que tem parcerias com as prefeituras, e a prefeitura banca ali a criança para estar naquelas associações. Mas o que eu vejo, posso estar equivocado, obviamente, que é isso, ela sai do núcleo familiar, que é violento, e acaba caindo em outra violência, que é a institucional, que é a bancada pelo Estado, porque as pessoas que são bancadas... Eu falo porque na época eu tive uma grande amiga, beijo para ela, a doutora Karina, e ela psicóloga, e ela trabalhava, né, nesses tipos de casa, né, casa de criança, etc. E ela falava que as pessoas são muito despreparadas, porque a criança já vem vulnerável, já vem totalmente de um processo de violência, chega lá, não tem a acolhida e amparar os direitos necessários para que ela responda, né, a toda aquela violência que ela passou, ela supere. E aí, Jonathan, é um desafio. É um desafio. A estrutura de Santos é melhor? Na verdade, respondendo a sua pergunta, fazendo alguns estudos, né, porque a gente também tem que estudar sobre aquilo que nós vamos atuar.
E tem umas críticas bem severas em relação às instituições de acolhimento, né? E uma resposta a isso são as famílias de acolhimento. Né? Então, existem as famílias de acolhimentos que têm uma atuação mais afetiva, mais zelosa, mais acolhedora para com as crianças e os adolescentes. O problema é que não tem um número suficiente, né, adequado para que possa estar atendendo as crianças e os adolescentes que estejam sofrendo violação de direito dentro da sua casa, dentro do seu lar. Porque qual é a noção básica disso? A criança, ela vai para a família de acolhimento, ela tá lá sendo tomada conta, tudo direitinho, tudo mais, enquanto tá fazendo todos os cuidados também com a própria família, para poder estar recebendo a criança de volta. Reintegrando. Né? Reintegrando a criança. Salvo alguns casos, né? Tira a tutela, se não tiver mais jeito, né, Pado? Acho que o Pado sabe falar disso melhor do que eu, mas alguns casos que não são todos, como diz a própria estatística, a criança, ela é desvinculada de uma forma quase que total da família, tirando a tutela, tirando a guarda mesmo. Mas o ideal hoje, as pesquisas mostram, as estatísticas, os números mostram que o ideal seriam as famílias de acolhimento e não as instituições de acolhimento. Porque as instituições acabam sendo um depósito, passa a ser um negócio meio mercadológico. Eu queria até, Jonathan, perfeito, você está correto. É similar, em Santos foi histórico. Lembra do Hospital Anchieta? Lembro. A proposta dos acolhimentos é similar aqueles manicômios, né? Aí houve a reforma psiquiátrica, Santos foi pioneiro aqui, Arthur Quioro, Thelma de Souza. Santos foi pioneiro nisso, acabou com os hospitais psiquiátricos, né? Aí veio a política de saúde mental, os CAPs, assim, foi uma evolução. Eu ainda quero tá vivo ainda para ver isso ainda na área da criança, porque a criança, quando é tirada do seio familiar, ela vai para uma instituição dessa de acolhimento, ela sofre também, ela tem sequelas para a vida inteira. Então, nós precisamos repensar esse modelo nacionalmente, porque há dois problemas. Essas instituições, né, essa proposta que nós temos que repensar esse modelo, como foi repensada a questão dos hospitais psiquiátricos, né? E Santos, a Thelma e os nossos grandes médicos Arthur Quioro e outros médicos também da região, apontaram uma nova perspectiva de tratamento psiquiátrico, que não mais os manicômios. Os abrigos, não diferente, Adaelso. Jonathan, não diferente. Quem fala assim, é um pensamento de uma classe, tá no abrigo, tá comendo, tá bonitinho lá, tomou banho, tá bem. Bem assim, lê do engano. É a visão pequena, reducionista. Por pior que seja a criança no seio familiar, ela tem um vínculo ainda afetivo. Sim. Retirar a criança da mãe, Jonathan, é uma ação... É brutal. brutal. É uma outra violência. Precisamos criar também uma rede para identificar precocemente essas famílias que estão na vulnerabilidade. Cuidado das pode fazer o levantamento. Quantas que estão no abrigo e por que estão no abrigo, Adaelson? Faz isso aí. Pobreza. Sim. É isso Pobreza. mesmo. Adoecimento. Né? E você vai ver. Isso é a realidade. Né? Então nós temos que repensar isso. Eu acho que é uma pauta até para a classe política, e nós temos que envolver a classe política nisso. Porque ainda, o tempo ainda, embora a gente saibamos que hoje há um tempo menor a cada para ficar no acolhimento, mas o tempo ainda e as famílias que se interessam por crianças para serem adotadas, é muito difícil isso se realizar. Então eu acho que é uma pauta, é uma leitura que nós temos que fazer. Não dá para pensar, põe no abrigo lá, está muito bem, não. Está resolvido. É um debate muito difícil. Jonathan foi muito feliz, né? Tem hoje família acolhedora, tem a guarda subsidiada, há outras propostas aqui, não seja a institucionalização da criança, porque é duro. Eu peguei um caso da criança há pouco tempo na favela de Cubatão e me marcou muito, né? Aliás, Cubatão teve que criar o segundo acolhimento, viu? Na nossa gestão. Um só não dava mais conta. Isso é um reflexo da pobreza, empobrecimento. Aí, Jonathan e Adaelson, né? Uma criança lá na favela de Cubatão, na periferia, já estava um ano já com essa família no radar.
Eu falei, tentei, ajudei, levei toda a família para tomar no ambulatório o coquetel, já tinha problema de tuberculose resistente. Aí teve um dia que não deu mais jeito, né? Tava na rua as crianças lá muito precariamente, em risco. Aí tivemos que tomar essa medida extrema. Aí quando eu levei para o abrigo, aí a menina chegou assim, Pádua, cuida da minha mãe, ajuda a minha mãe. É de cortar o coração. Mesmo se levando ela para o abrigo, ela fala assim, ajuda a minha mãe, para minha mãe ficar bem e a gente voltar para nossa família. É isso, Adailson. É de arrepiar. É de arrepiar. Gente, o papo tá excelente, mas eu tenho que pedir para você, curta a página. Essa página aqui, a ideia dela é ser um papo aberto sobre os assuntos que norteiam a nossa realidade. E a nossa realidade, infelizmente ou felizmente, não é fácil. É cada luta, cada dia. O Jonathan falou no começo aqui, o Sinipetro luta pela categoria, não. Nosso Sinipetro tem um objetivo maior, mais amplo, um sindicato mais voltado para o futuro. É um sindicato que luta pela classe trabalhadora e pela uma sociedade melhor. Então, nós estamos em todos os frontes. E nesse ponto, infelizmente, pessoal, curta a página. Olha o papo bacana que nós estamos fazendo aqui. 2 conselheiros tutelares trazendo para vocês aquilo que está escondido. Eu sempre brinquei, quando eu fazia a discussão na faculdade, que o assunto criança era um assunto que sempre estava embaixo do tapete. Era tipo a sujeira. Você não vê. Você discute nas eleições, você discute Petrobras, você discute segurança pública, você discute saúde, você discute educação. Eu não vejo discussão sobre garantias e direitos fundamentais da criança. Está lá na Constituição, está no ECA. Eu não vejo a discussão entre os políticos de um marco regulatório para que seja garantido todos os direitos que estão na Constituição para a criança. E em que pesa a gente ter que atuar no presente, uma criança bem acolhida no presente vai ser um cidadão do futuro. Um cidadão que vai trazer muito bônus para a sociedade. E aí, para considerações finais, infelizmente o programa é curto e a gente tem outras demandas, né? Não só trabalha com isso. O Jonathan vai trabalhar, o Pádua teve que se deslocar e tem outros compromissos, eu tenho também outro compromisso. Para as considerações finais, Pádua e Jonathan, o que eu espero é que vocês tenham muito êxito aí na empreitada de vocês e vocês fiquem à vontade para fazer as considerações finais, se vocês acharem necessário, para esse público que vai rodar no Brasil. Isso aqui não é só na Baixada, não. Esse vídeo nosso roda Brasil afora aí. Tá certo. Posso começar? Sim, sim. Eu agradeço a oportunidade, né? Para mim foi uma grande aula estar aqui na presença do Pádua, uma pessoa de luta, aguerrida, que já está aí há um bom tempo também no Conselho Tutelar e vai poder estar nos ensinando bastante. E que o direito da criança e adolescente ele tem que ser preservado e zelado em qualquer parte do nosso país. Se tiver denúncia, qual o número o pessoal liga? Isso era importante sair aqui. Qual o número, se tiver uma denúncia de violação de direito das crianças? Passa aí pra gente que a gente põe na legenda. Vou passar aqui agora. Aqui de Santos e o Pádua passa aí de Cubatão e a gente põe na legenda. Justamente para isso aqui. Ó. O número é 13 DDD 013 997 28 22 90. 13 997 28 22 90. Pode ligar a cobrar também. É isso aí. Viu violação de direito da criança? Viu uma criança andando muito para ir para a escola? Pode denunciar. Viu muito barulho na casa do vizinho, criança chorando excessivamente durante... Denuncia. O pessoal vai lá averiguar. Como diz o Estatuto da Criança e Adolescência, ele ampliou a responsabilidade, tirou, não pôs só o Estado, pôs todo cidadão como responsável pela criança e adolescente. Está com você, Pádua. Obrigado, Adailson. Quero fazer de novo aqui, Jonathan, meu parceiro aí. Fiquei muito orgulhoso de a tua vitória em Santos. Foi uma vitória que marca para a gente a importância, né, do seu trabalho. E também ao Sinipetro, o Fábio Melo também, e a Frente Ampla de Cubatão. E também a nossa amiga doutora Paula Ravanelli também, que nos ajudou muito. Um abraço a Paula Ravanelli. Paula ajudou muito lá nesse projeto aí, um projeto progressista, né, de defesa de direitos. E
as formas de denúncia, né? O Disque 100 é a melhor forma. O Disque 100 é um Disque da denúncia nacional. É um telefone que o governo federal dispõe para denúncias, né? Aí, a porta de entrada para as denúncias, além do Disque 100 também, são as delegacias, naturalmente, a Polícia Militar, elas acionam automaticamente os conselhos tutelares, e a sede nossa lá, que é lá no Parque Nelinas, que é o 3362-4704, que é o telefone da sede. Ou os telefones dos plantonistas. Cada dia tem um telefone de um plantonista. Okay. O meu, vou até disponibilizar, porque é público, é o 99692-4845. É o do plantão que eu faço semanalmente. Ou na sede, que é o 3362-4704, ou as delegacias, naturalmente, ou o Disque 100, que é um telefone importante. Então tem bastante canal de denúncia. Agradecer muito vocês dois por ter disponibilizado o tempo, a gente falar um pouquinho mais sobre o trabalho que é desenvolvido pelos conselheiros tutelares aqui nas cidades, agora Santos com Jonathan, e aí Cubatão com Pádua, e é isso. Legal. E a ideia disso é tentar envolver a sociedade, para a gente, lógico. Termos uma sociedade menos desigual não passa só por ter grandes empregos e melhores salários. Passa por ter todo mundo compreensão da sua responsabilidade por cada pedacinho que você é dentro da sociedade, para sim se dizer um cidadão. Obrigado, Pádua. Obrigado, Jonas. E obrigado você que ficou até agora nos assistindo. Chama! Alô, você! Papo Aberto. Programa meu, seu, de todos nós. Valeu!